Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos uma convidada, uma assistente social, Leila Moura, que participa ativamente aqui na cidade de Santa Maria. Bem-vindo ao programa, Leila. Muito obrigada, Lígia. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu ia dizer que tu é santamariense, mas tu não é, né? Tu é de Bagé. A tua formação é em assistente social e eu gostaria que tu falasse para o nosso público primeiro qual é o conceito, o que é ser uma assistente social. Então, para ser assistente social, precisa fazer o curso de serviço social, que nos habilita, então, a trabalhar em várias áreas. Na saúde, na educação, nos diversos órgãos públicos, então no judiciário. Por exemplo, eu trabalhei com socioeducação, com adolescente autor de ato infracional. Nós temos uma competência de analisar, planejar e criar planos, programas e projetos, sempre procurando ter a defesa dos direitos individuais e coletivos daquela população que a gente atende. Olha, que bacana. Então, a minha formação foi em 82, há quase 40 anos, né? Mas eu já estou formada há 6, 7 anos. E tu serviu... Formada não, aposentada. Aposentada. Isso, formada fazem 40 quase. E tu serviu como assistente social em algum órgão público ou aonde? Eu trabalhei na ex-FEBEM, que depois, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve a necessidade de fazer um reordenamento institucional e a FEBEM se desmembrou em 2 instituições. A Fundação de Proteção Especial, que ficou atendendo exclusivamente a crianças com problemas de deficiência, e a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que é a FASE, que ficou responsável para o atendimento exclusivo adolescente autor de ato infracional. Então, eu trabalhei 32 anos e 4 meses na FEBEM e FASE, né? Porque houve essa mudança de nome. Né? Eu me lembro. E aí também tu opta por estudar como perita judicial, tu atua ainda nessa área? Como é que nasceu o que faz um perito? Então, o que aconteceu? Eu me aposentei em 2014 por força de uma legislação que eu teria que decidir naquele momento se eu deveria sair ou não, porque eu podia correr o risco de não ser beneficiada por aquela legislação do governo da Ieda. Então eu optei por sair em 2014, mas achei que eu tinha que produzir mais ainda como assistente social. Eu não estava preparada para parar de ser assistente social. E aí então eu fiz um cadastro na Justiça Federal e na Justiça Estadual como perita, e em seguida fui chamada
e fiquei de lá para cá atuando na Justiça Estadual e na Justiça Federal. A Justiça Federal eu já parei um pouquinho antes da pandemia. E a Justiça Estadual eu ainda mantive até essa segunda-feira, encaminhei um laudo, mas também desacelerei por conta da pandemia, porque eu acho que não havia necessidade de eu estar me expondo. Então, eu fiquei assim, trabalhando... Dá um exemplo do que um perito faz. Então, por exemplo, na Justiça Federal, a demanda é contra o INSS. A pessoa entra com um pedido de BPC, que é o benefício de prestação continuada, o INSS nega, as pessoas entram na Justiça e aí o juiz, para decidir se aquela pessoa tem direito, o idoso ou o deficiente, se tem direito, ele pede um estudo social que é feito por um assistente social. Ele nomeia uma perita assistente social e aí a gente faz esse laudo. Faz parte do processo. É isso. Sim, porque o laudo pericial, ele serve como prova. Sim. Então, por isso a responsabilidade, né? E na Justiça Estadual são outras demandas, por exemplo, são questões de regulação de visitas, guarda, se a criança tem que ficar com a mãe, com o pai, com a avó. Então, é esses pareceres que a gente trabalha. Ou tutelas, no caso do idoso, quem é que deve ficar, um doente, quem fica é o irmão X, o irmão Y, a mãe, ou às vezes uma vizinha, né? Porque às vezes as pessoas estão em situação de abandono e precisam de um tutor. Então, é esse trabalho. Eu não sou perita, eu estou perita no momento que eu sou nomeada pelo juiz naquele processo. E precisa de uma formação para ser perito judicial? Não, porque assim, tu pode ser perito advogado, biólogo, estatístico, tu te psicólogo, coloca à disposição médico. Do Estado. Acho que o arquiteto também pode. Sim, é uma especialidade. É verdade. Que tu, naquele teu conhecimento, naquele teu saber técnico, tu dá subsídios ao juiz para ele tomar uma decisão. É isso mesmo. Tá bem, obrigada. E em relação assim bom, aí tu te aposenta e isso imagino que tenha feito tu te engajar, porque tu é engajada em várias ações sociais, digamos assim, também que tu desenvolve hoje em Santa Maria, não só beneficente, como também o blog, né? Fala para nós dessas tuas atividades e o objetivo delas. Então, eu como referi, eu me achava, e ainda me acho, muito jovem para parar de produzir. Então, quando eu me aposentei em 2014, a Marlene Sager, que é minha amiga e minha sócia, tinha uma vontade de criar um blog. E ela, conversando com uma amiga em comum, disse que gostaria de criar esse blog e enfim, houve uma reunião com uma jornalista mediando e eu estava como convidada, né, nesta conversa. Depois a Marlene disse, olha, mas eu não tenho condições de tocar sozinho esse trabalho, sozinha. E a Terezinha, que é a sua amiga em comum, disse, olha, a Leila está aposentada e não está gostando de ficar parada. E aí, então, a Marlene me convidou e eu disse, olha, Marlene, sinceramente, não sei nem o que é o tal do blog. Mas se for para reunir mulheres, para a gente debater assuntos referentes ao universo feminino, eu sou parceira, porque eu realmente quero estar participando. E foi aí que criamos, então, em 13 de maio, agora faz 6 anos, agora em maio, o blog, e até nos surpreendeu a repercussão que ele teve, né? Porque a gente iniciou assim muito despretensiosamente. Sim. E ele de fato teve uma grande repercussão, eu acho justamente por esse trabalho social que a gente desenvolveu. Porque nós fizemos muitos eventos que o objetivo era arrecadar recursos para o Lar das Vovozinhas, para Leon Denis, para CCI Carolina. Então a gente teve sempre essa preocupação. A Marlene, por ser uma pessoa ligada ao voluntariado, e eu como assistente social, então a gente sempre teve esse olhar para o social, né? E eu acho que isso fez com que a gente
tivesse esse trabalho e teve êxito, graças a Deus. E a gente... porque quando a gente começa a também encontrar as mulheres, a gente começa a perceber a demanda das pessoas, é um pouco humano já isso, né, da gente querer ajudar as pessoas de um modo ou de outro. Cada um tem as suas dificuldades, né, então, às vezes uma palestra, vocês fazem esses cafezinhos, né? Os cafés filosóficos, a gente discutiu várias temáticas importantes, a gente produziu 3 documentários. Isso, eu participei de um, inclusive, né, com o meu ateliê, apoiando. Isso mesmo. E assim, também agora surgiu o Grupo Mulheres do Brasil, né, que a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, é a grande líder nacional. E aqui foi criado pela Josele De Lazeri e eu também faço parte desse grupo, e é um grupo muito interessante. Ele tem uma preocupação também com vários temas, né? A temática da violência contra a mulher, a questão racial, a sustentabilidade. Então eu estou engajada nesse projeto também. E estou de vice-presidente do Lions e tomo posse agora, dia 1º de julho, como presidente do Lions Clube Santa Maria Dores, e também acho que vou continuar nessa trajetória assim, de engajamento e dando alguma contribuição para Santa Maria. Eu já participei também de uma reunião das mulheres do Brasil, é bem bacana, a gente ver também, conhecer a história das outras mulheres, né? Por exemplo, eu e a Leila, eu convidei a Leila aqui, porque esse também é um trabalho que também envolveu mulheres, né? Nós fomos convidadas para escrever neste livro da editora Líder, Empreendedoras de Alta Performance do Rio Grande do Sul. E a Leila é uma das coordenadoras do livro, além de também ter escrito um capítulo. Conta para o nosso público como é que ocorreu então esse convite para coordenar esse livro, qual o motivo que essa editora teve, né, de convidar essas empreendedoras e como é que foi a seleção. Tem também muitas empreendedoras de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, né, se quiser citar o nome delas. Na verdade, nós realizamos um café filosófico que a temática era mulheres antes e depois dos 50. Que também foi baseado num livro produzido pela editora Líder. E eu mediei esse bate-papo com essas mulheres, e a partir deste café filosófico é que as coautoras daquele livro que participaram do debate me indicaram para a editora Líder para coordenar esse trabalho. Então, a minha participação surgiu, porque que a editora Líder me descobriu, foi a partir desse trabalho. Entendi. É um trabalho que eu acho que tem uma importância muito grande de deixar registrado a trajetória dessas mulheres que estão empreendendo e fazendo acontecer, né? Porque são histórias inspiradoras de várias autoras. De Santa Maria, nós temos a Carla Viegas, a Josele De Lazeri, a Juliana Lima da Costa, a Nara Suzana Pires e a Paola Beltrame. Acho que de Santa Maria são essas as autoras. Isso. Então, assim, esse convite, por exemplo, uma das convidadas aqui é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Andréa Almeida Barros. Ela é promotora de justiça da cidade de Estrela. E eu fiz o convite à Andréa e ela disse: mas Leila, eu sou funcionária, eu sou promotora pública. E eu disse: mas Andréa, empreender não precisa ser só no setor privado. Tu é uma pessoa que te destaca. Ela fez mestrado, doutorado, ela tem um trabalho sobre a mata ciliar importantíssimo na região. Então, assim, e eu, inclusive, também me questionei um pouco, mas depois me dei conta, eu não fui uma funcionária pública que fiquei fazendo o básico.
Eu sempre fiz além do que era solicitado na minha função. Então, eu acho que é possível também a gente ter esse entendimento que pode ser uma empreendedora também no setor público, não só no setor privado, né? Claro, Claro, é importante compreender esse conceito de empreender, né? Que tu coloca a tua alma ali, tu faz alguma coisa, né? Não precisa ser só venda, produto, né? Existe a produção intelectual, né? Como esse programa, por exemplo, toda a produção intelectual é minha, então tem essas coisas que não são físicas, mas elas existem, exatamente, né? Eu acho que isso é importante ter essa compreensão. Ok. E o grupo de mulheres, para mim, foi um aprendizado muito rico de conviver com essas mulheres, fazer lives. Foi assim riquíssimo. Sim, a gente aprende uma com as outras, né? Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos, que nós vamos falar um pouco. Ela vai falar um pouco do capítulo que ela escreveu, eu vou falar do meu. E se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou ter disponível na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, assim como as e-sharps que eu uso, que eu estou usando. E a gente volta depois dos comerciais, que a Leila também vai dizer onde vocês podem comprar os livros. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. De 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país, através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Leila Moura. Leila, a economia do Rio Grande do Sul é uma das 5 maiores entre os estados brasileiros. E nunca antes no Brasil foi realizado um projeto desse tipo, que apresentasse a valorização do feminino nesse formato de livro. Que é surpreendente isso, né? Mulheres que vestem a camisa no seu estado e assumem ser protagonistas das suas vidas. Lendo o teu capítulo, tu escreveu o capítulo número 11 do livro, que tem o título Uma Mulher Dona de Si. O que é ser uma mulher dona de si para Leila Moura? Olha, Lígia, eu acho que eu fui educada sempre com muita independência. A minha família é uma família assim que sempre teve muito afeto, a gente sempre foi muito acolhidos, mas a gente teve muito respeito pela individualidade
Meu pai era um político e ele sempre respeitou, por exemplo, a ideologia política dos filhos, nunca impôs que seguisse tal partido ou tal candidato. Da mesma maneira, eu fui educada para ter uma vida profissional, estudar e ter uma vida independente financeiramente, e eu acho que esses são os quesitos importantes para tu te tornar realmente uma mulher dona de si. Eu acho que um dos pilares fundamentais é a independência financeira. Então eu sou uma pessoa que tenho muito clara minhas ideias, assim, eu sei das coisas que eu gosto, que eu não gosto, eu tenho facilidade de tomar decisões. Então eu acho que uma mulher dona de si é isso, é tu ter condições de andar por onde tu quiser, ter fazer boas escolhas, ter independência financeira. Eu acho que uma mulher dona de si passa por esses quesitos. Concordo. E eu estava lendo a tua trajetória e eu percebi, e ouvindo tu falar agora também, eu percebi como nós temos similaridades, né? Como mulher, por ter passado pelo mesmo convívio com os pais, né? Quando tu escreveu que tu nunca via eles brigarem, eu também nunca vi meus pais brigarem em casa. É uma benção, né, Lígia? O convívio com as crianças, com os primos, né? A andar a cavalo, tudo isso eu comecei a lembrar também da minha infância lendo o teu capítulo. E a gente percebe isso também com as outras autoras do livro, né? A gente lembra às vezes de coisas que nem lembrava mais. Eu gostaria que e no teu capítulo tu dá uns conselhos para as pessoas, né? Eu gostaria que tu citasse alguns daqueles que tu acha mais interessantes, se tu quiser ler uns conselhos para que o nosso público também acompanhe e sinta vontade de ler o livro, né? Tu sabes que durante toda a trajetória, aliás, foi uma terapia muito importante, não sei se tu te sentiu assim, mas eu acho que escrever o livro, escrever a sua história devia ser uma atividade que toda pessoa deveria fazer, porque tu te recorda e valoriza conceitos e, enfim, que tu já não tinha mais lembrança, né? É verdade. Tu já está no automático às vezes e não te dá conta que aquilo foram valores importantes a partir de vivências que tu teve com a tua família, né? E então, em todo o decorrer do livro, eu sempre procurei dar alguns conselhos, mas eu finalizei meu capítulo com alguns que eu acho que são importantes. Um é que eu acho que tu sempre tem que ter humildade, né? Eu acho que existem verdades às vezes mais de uma verdade, né? Então, assim, tu não pode ser dono da verdade. Eu acho que tem que ter humildade, às vezes, de reconhecer. Tu estava defendendo um ponto de vista, mas daqui a pouco a pessoa te fala e tu pode rever alguns conceitos. Eu acho que tem que ter humildade nas suas relações, e até nesse estágio de vida, tu sabe que às vezes a gente tem assim uma certa dificuldade, a gente cuida de todo mundo, mas a gente tem que ter humildade também de entender que chega um momento da vida ou uma situação X que tu também tem que deixar que as pessoas te cuidem, né? Eu acho que isso também é um exercício de humildade, eu li né? Isso que tu escreveu, achei bem bacana. Eu acho que gentileza também. Eu gosto muito dos cursos que eu fiz com a Cristina Martins, que é da Promotoria Pública, e ela é professora também, um curso que é a questão da comunicação não violenta. Eu acho que até no trânsito, em qualquer situação, se tu seguir alimentando as brigas, isso aí só gera mais violência, né? E eu acho que gentileza realmente gera gentileza. Dentro da família, em todos os lugares. lugares. Com os vizinhos, nas relações de trabalho, né? É verdade. Eu acho que isso é importante. E ser uma mulher empoderada, eu acho que é a questão de tu assumir a tua vida e tomar tuas decisões. Eu não sou por essa questão assim de ter que ser sozinha. Eu tenho um companheiro e respeito a nossa relação e os pontos de vista dele, mas eu acho que tem coisas que
que são tuas que tem que decidir. Por exemplo, com relação a coisas simples de vestir, eu não vou perguntar para ele o que eu vou vestir, o que eu não vou vestir, que algumas mulheres ainda hoje têm essa preocupação, porque eu que tenho que estar bem comigo mesmo, né? Claro. Então eu acho que tu tem que lutar também por essa questão da violência doméstica, não é o meu caso, mas por outras pessoas que possam estar passando por isso. Promover a solidariedade, eu acho que isso é um trabalho que eu estou agora bem empenhada. Aliás, foi a vida inteira, né, como assistente social, mas agora não tanto como assistente social, mas nesses fóruns todos que eu participo, né? E a questão de levar uma vida sustentável também. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação com o meio ambiente, ter a separação do lixo, ter uma rotina mais sustentável. Claro, né? fazer a sua contribuição, né, para o planeta e para a sociedade. Ok, bom, agora eu vou falar também um pouco sobre o meu capítulo, né? O meu capítulo é o número 14 e ele recebeu o título de O Melhor Negócio, Cuidar de Si Mesma. Por que eu escrevi isso, né? Eu procurei através também, porque isso foi uma revisão da própria história, né? E eu tive que eliminar várias páginas, porque não ia dar tinha um limite para poder escrever nesse capítulo, né? Então eu quis encorajar as mulheres a partirem deste princípio, do cuidado de si mesma, né? E não somente o cuidado da aparência, que às vezes a gente segue vazia do lado de fora se tu só cuida da aparência, mas não cuida do teu interior, né? Da tua mente, da tua psique, do alimentar a tua alma com coisas boas, coisas que eu sempre falo aqui no programa, a música, a arte, as companhias, que fazem sempre soma, né, para nossa vida e que te faz mais, né, que te traz vitalidade, é uma troca, a vitalidade é também uma troca, né, eu te dou e tu me dá, né. E também eu quis trazer essa questão então de realmente a pessoa cuidar do seu próprio interior como pessoa e a partir de quem eu sei que sou, eu sigo segura, eu sigo autêntica, né? No momento em que eu sei quem eu sou, eu faço as coisas de modo responsável, eu faço as minhas escolhas mais assertivas, e porque eu sei quem sou eu, né? Então eu vou ler um pedacinho do penúltimo capítulo, penúltimo parágrafo do meu capítulo, e depois nós vamos falar sobre a capa do livro, né? Da arte da capa do livro. Podemos fazer escolhas, podemos decidir ultrapassar a ponte para o outro lado, identificando o escopo que cada um é. Se pode definir o que se quer construir, o que se quer criar, fazer de forma absolutamente bela todas as coisas. Temos a inteligência, temos o amor, temos o dom, temos tantos privilégios e oportunidades. Temos a graça, temos a verdade, temos a bondade, a vida, a natureza, a ética. Temos algo que ninguém pode nos tirar, a unicidade, ser único, autêntico, indivisível. Podemos avançar assumindo nossa identidade, o design que é singular a cada um de nós, a dádiva da natureza. É uma dádiva, né? É conhecendo quem sou, de onde vim e onde estou, que posso decidir para onde quero ir. Viver a realidade do aqui e agora nos remete à responsabilidade no agir, mas é preciso saber fazer, e fazer com o belo que é o ser. Ser belo e com arte. Experimente. Eu tinha sintetizado já um pouco antes, né? Então, para mim foi uma honra, uma obra minha fez parte da capa do livro, né? E a editora Líder fez essa seleção entre outras obras e foi um privilégio ter escolhido uma obra daqui, né? De uma artista gaúcha para fazer parte do livro.
Eu achei bacana a obra. E o título da obra é Fortaleza. Fortaleza, né? Que eu acho que é o que representa essas mulheres. Sim. Eu acho que o nome da obra tem muito a ver com a ideia, a proposta do livro e das autoras, Sim. Né? Que são mulheres fortes, né? Sim, as cores são fortes, é uma obra abstrata e aqui na capa do livro não dá para ver, mas na minha loja virtual ela está lá também à venda, essa obra, e não é fácil de ver, mas tem imagens de mulheres também nessa mancha abstrata, aparecem também. Então ela é uma obra forte mesmo, e eu dei o nome de Fortaleza. Leila, foi muito bacana ter participado desse evento do livro, né? Muito. Uma experiência. Se as pessoas se interessarem, então, para adquirir o livro, onde é que elas podem comprar contigo? Faz contato contigo? Tu tem livros para vender? Sim. Eu acho que cada uma de nós tem, Todas né? Todas as autoras, né? Que eu já citei anteriormente, mas tanto comigo como contigo, a gente está à disposição para a venda desses exemplares. Sim. E para encerrarmos o programa, eu gostaria que tu lesse um trecho do teu capítulo para instigar as pessoas a comprarem o livro e conhecerem um pouco mais da tua história destas empreendedoras gaúchas. Então, eu vou ler aqui Amores e Outros Recomeços. Com relação à vida amorosa, tive um casamento de 25 anos. Não fui feliz, sofri nesse período, mas foi um aprendizado. Chorei muito, mas hoje me sinto mais leve e tenho certeza. Cada pessoa sabe a hora em que está preparada para romper com relacionamentos destrutivos e é preciso que se respeite seus motivos. Aos 49 anos, quando me separei, renasci. Aprendi a colocar a minha vida em primeiro lugar e me amar mais e fui ser feliz. Tive alguns relacionamentos passageiros, percebi que estava viva e adorei novamente sentir vontade de encontrar alguém e de estar com outra pessoa. Quando o amor acontecer, não tente lutar contra ele, apenas se entregue, permita-se viver sem medo. Fiquei 7 anos sozinha e amei a vida de solteira. Sou uma pessoa muito independente e gosto de resolver meus problemas e conduzir minha própria vida. Tenho uma personalidade forte e sou dona de mim. Faço muitas atividades ao mesmo tempo. Viajo e tenho uma vida agitada. Somente alguém muito da paz é capaz de aguentar o meu pique. Tenho consciência de que não é todo homem que sabe conviver com alguém tão determinada quanto eu. Depois de alguns anos, encontrei um companheiro que me traz muita paz. Não foi um amor arrebatador, mas sereno e está sendo contínuo. Não sei se existe par perfeito, muito menos príncipe encantado. É essa mistura de características imperfeitas dos dois que torna uma convivência harmoniosa. Que bacana, legal, e também a gente precisou de um pouco de coragem também para expor, né? Sim. Mas é essa coragem que estimula outras mulheres também a seguirem a própria vida, lendo um livro desses, né? E se abrir para uma nova jornada. Agora, né? Até me ocorreu, porque nós já estamos com outro projeto, né? Que é 60 mais, que é para as mulheres com mais de 60 anos. E há poucos dias eu falei com uma pessoa e ela disse, eu não tenho coragem de me expor. E a gente tem que respeitar, né? Realmente é uma decisão de cada um. Às vezes a pessoa nem quer que o outro saiba que ela já tem 60, já tem, né? Olha só como é que eu falei, já tem, recém tem 60, né? Que tem um mundo pela frente ainda, né? Se a gente vai até 100, 105, 110 anos, tem muita coisa ainda. Verdade. Né? Então tá, eu vou ler o último parágrafo do meu capítulo para nós encerrarmos o programa e a gente espera que vocês comprem o livro, né, e façam contato conosco, porque vale a pena ler as histórias das outras empreendedoras também, né, muito legal. Empreendedoras, conhecer com exatidão a verdade de si mesma conduz à exatidão do fazer histórico como resultado no trabalho, no estudo, e isso é belo. Gera prazer e satisfação total interior. Toda grande mulher líder que é feliz deve saber fazer felizes os outros.
do conceito de metanoia se constitui a autóctose histórica da mulher vencedora, da mulher artesã, que faz e é sempre amiga do Criador criante. Deus a segura pela mão. É preciso aprender a ler a sabedoria dos instintos, a imagem do inconsciente, saber decifrá-lo, porque a vida fala onde não vejo, mas sinto, intuo. Como cuidar de si é saber ler a si mesma. Então, por isso, leva o nome O Melhor Negócio, Cuidar de Si Mesma. Leila, foi um prazer te receber aqui e vamos vender o livro, né? Para ajudar mais mulheres. Vamos fazer... tu acha que vai acontecer o lançamento fisicamente, né? Presencial? Nós fizemos um lançamento online pela editora. Quem quiser ver e ouvir, nos ouvir e ouvir as outras, também está no Facebook, né? Uhum. E no YouTube. A expectativa era que se lançasse o livro em março do ano passado, depois adiamos para março desse ano, abril, enfim, nada foi possível, né? Mas eu tenho esperança ainda que a gente possa fazer um evento presencial, reunir as autoras e poder fazer um lançamento, vamos aguardar. Um dia de autógrafos, né? Um encontro para autógrafos e tal, vai ser bacana. Mas eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. E acho que nós duas fomos privilegiadas, não só por ser coautora, mas eu, além de coordenar e tu ter também a oportunidade de ter a capa do livro com a obra tua. E eu sou muito feliz por fazer parte desse projeto. Eu também. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assistir pela televisão Santa Maria, canal 19 da NET, ou pelas redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram da televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa. Se você quer ser um apoiador cultural, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Dê uma passadinha lá na loja virtual ligiamarques.com.br se você quer adquirir este livro e outros acessórios que eu tenho lá para vender. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.